Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí? Estão fazendo as tarefinhas, atrasado? Tô vendo um monte de gente correndo atrás do prejuízo, né? Mas vamos concentrar, gente, no que tá chegando agora. Então, assim, se você é um daqueles que deixou tudo acumular, se concentra nessas últimas, porque senão você nunca vai conseguir chegar no ponto, porque a partir de agora que a coordenação vai fazer o trabalho de ficar ligando para ver se vocês estão realmente fazendo ou não. Então, assim, e é a partir da semana passada que isso está acontecendo. Então, se você ficou devendo coisa lá de trás, depois que você colocar essas da semana passada em dia, você vai voltando e tal e vai fazendo. Mas não deixa acumular de novo, porque vocês viram que é muita coisa, né? Nesse vídeo, eu quero fazer um breve mesmo, resuminho sobre cada um dos processos que a gente falou. Lógico, gente, que é assim, coisa simples. Por quê? Porque a gente, à distância, eu acho assim, meio complicado a gente estar aprofundando demais as coisas. Mas eu aconselho a quem realmente quer aprofundar, a procurar vídeos bons no YouTube, como o do professor Samuel Cunha, que eu sempre coloco os vídeos dele, que ele tem uma metodologia assim divertida de explicar, e ele explica detalhadamente. Uma vez que você assistir, você não vai entender. É necessário às vezes assistir novamente, e aí sim a gente vai, vocês vão ter um entendimento. Mas isso hoje é só uma breve explicação para a gente chegar nas atividades. Então é o seguinte: fotossíntese. Na fotossíntese, nós vamos ter a transformação de matéria inorgânica, que é o dióxido de carbono ou gás carbônico, mais a água, na presença da luz e da clorofila, que é o pigmento responsável aí pela conversão da matéria inorgânica em matéria orgânica, que é a glicose, mais o oxigênio, que é liberado para a atmosfera. Então, nós vamos ter a produção de matéria orgânica, que é o alimento, que é a estrutura da planta, que é o alimento da planta e que é o alimento de todos os outros seres heterotróficos, que somos nós, né, animais. Quando a gente vai produzir a nossa energia, que é através de quê? Da respiração celular, que a gente vai ter a nossa energia produzida aqui, ó, a gente vai precisar de quem? Da glicose. Então, sem a glicose e sem o oxigênio, a gente não tem como produzir energia. Então, se vocês repararem bem, a equação da fotossíntese, inverte ela, que nós vamos ter a respiração celular. Só que enquanto a fotossíntese acontece aonde? Na folha, numa parte chamada parênquima clorofiliano, nas organelinhas lá chamadas cloroplastos, a gente viu que existem duas fases, a fase clara, onde vai acontecer a fotólise da água, a partir da luz vai acontecer a quebra da molécula da água, vai formar o oxigênio. Na fase escura, nós vamos ter o gás carbônico sendo usado na síntese da glicose. Já na respiração celular, nós vamos ter o que, gente? Nós vamos ter a glicose, nós vamos ter o oxigênio. Então, por isso, respiração tem a ver com o quê? Oxigênio. Isso aqui nós estamos falando da respiração aeróbica, que é quando existe a participação do oxigênio, que é o que a gente faz. Então, a gente precisa do alimento, aí a gente retira a glicose, a gente respira e inspira, né, na verdade, o oxigênio. Esse oxigênio chegando lá nos pulmões vai ser passado para a corrente sanguínea e aí sim vai acontecer a respiração celular aonde, gente? Dentro das nossas células. Então, em cada uma das nossas células, chegando a glicose, chegando o oxigênio, vai ter como produtos aqui, ó, como o que a gente vai liberar, na verdade, gás carbônico. A gente vai liberar a água, né, que é o vapor de água que sai junto aí com a expiração. Quando a gente expira, libera a água. E a gente vai produzir a energia, que é representada na forma de ATP, que significa essa siglazinha aqui, adenosina trifosfato. Então, a gente gera energia, gera calor. Por quê? Porque quando acontece a respiração celular, uma das coisas que vem junto com a energia é o calor.
que vai nos ajudar na manutenção da temperatura, nós, principalmente os mamíferos e as aves, que nós temos uma temperatura regulada internamente. Então, a partir desse processo de respiração, nós produzimos calor. E onde que é o órgão sede que vai acontecer essa respiração? Nas mitocôndrias. Então, mitocôndria tem tudo a ver com respiração celular. Quimiossíntese, a gente viu que quem realiza quimiossíntese são certos tipos de bactérias. Elas vão converter aí compostos nitrogenados, que tem a ver com nitrogênio, né, gente? E transformar ou em amônia ou em íon amônio. Eu fiz uma equação simplificadinha aqui, mostrando para vocês o processo de nitrificação. Quando a amônia mais a água vão dar origem a íons amônio. Então, essa quimiossíntese aqui acontece geralmente no solo, é uma forma das bactérias obterem a energia que elas necessitam. Então, todos esses processos que a gente está vendo aqui, gente, é para menos a fotossíntese, né? Que a fotossíntese é para obtenção de alimento. Mas a respiração celular vai fornecer energia. A quimiossíntese também vai fornecer energia. E por último, que é o nosso último assunto que eu mandei para vocês, a fermentação. Então, a fermentação, gente, tem várias formas de fermentação. Nós vamos ter aqui, ó, por exemplo, a fermentação alcoólica, que é realizada tanto por bactérias quanto por fungos e é para a obtenção de energia desses seres aqui. Essa fermentação, nesses processos alcoólica, na fermentação lática, que é o segundo aqui, e na fermentação acética, que é na formação do vinagre, são tipos de fermentação anaeróbica, ou seja, na ausência de oxigênio. Então, na fermentação alcoólica, que é realizada geralmente por fungos aqui do gênero Saccharomyces, que a gente conhece como leveduras. Então, por exemplo, aquele fermento biológico que você compra para fazer um pão. Aquilo ali é um exemplo de quê? De fungos que realizam fermentação. Quando você fabrica, mistura ali na massa do pão, o que vai acontecer lá? Fermentação. E o que vai ser a fermentação? Vai gerar gás carbônico. Esse gás carbônico aqui é o que vai fazer a massa crescer quando você deixar um tempo ali aqueles fungos interagindo com o açúcar, que é a glicose, com a farinha, que é rica em amido, que é a glicose. Então, na verdade, o que é uma fermentação alcoólica? É quando a glicose ela vai ser degradada em álcool etílico, vai liberar gás carbônico e ainda vai liberar 2 moléculas de ATP. Ou seja, uma molécula de glicose vai, ao todo, liberar 2 moléculas de ATP. Por quê? Porque no álcool também vai ter energia. Tanto é que se você colocar o álcool no carro, ele vai fazer o carro andar, não vai? É porque ainda ficou presa energia aqui dentro, ó. Então, no álcool, quando eles vão produzir vinho, eles pegam lá, põem a uva, por exemplo, dentro de um lugar bem fechado. Junto dessa uva vai ter esses fungos ali naturalmente. Eles vão pegar a glicose que está presente lá na uva, vão converter em álcool e ainda vai liberar CO2 e ainda vai formar energia que vai servir para quem? Para os fungos que estão ali realizando, né, o processo fermentativo. Depois, gente, tem a fermentação lática, que ela é tanto um processo industrial, né, que eles utilizam aí bactérias do gênero Lactobacillus, que vai pegar a glicose presente lá no leite, que a gente viu que é a lactose, né? A lactose ela é formada por glicose mais galactose. Então, essa glicose ela vai dar origem a 2 ácidos láticos mais 2 ATPs. Então, essa fermentação lática ela é utilizada para fabricar queijos, coalhadas, iogurtes e assim por diante. Então, na indústria. Agora, no nosso organismo também pode acontecer esse processo fermentativo, que é quando a gente faz exercícios físicos muito intensos e aí as pessoas às vezes não estão muito preparadas para respirar adequadamente durante a atividade física, e aí falta oxigênio nas células musculares. E aí, na falta de oxigênio, vai acontecer um processo fermentativo, onde vai acontecer a formação do ácido lático. Aqui, ó.
Então, faltou oxigênio na célula, faz a fermentação e aí acontece a formação do ácido lático. Esse ácido lático sendo formado vai gerar o quê? Fadiga e dor muscular. Então, geralmente é por isso que quando as pessoas estão começando ali a fazer atividades físicas e não sabe direito ainda respirar adequadamente, não tem ali todo aquele preparo, ela vai sentir muita fadiga e muita dor nos primeiros momentos. E por último, fermentação acética, que é para produzir o vinagre. A Acetobacter é o nome da bactéria que faz esse processo. Ela vai converter a glicose em 2 ácido acético, vai liberar gás carbônico e aí produzir 2 ATP. Ou seja, nós vimos que todos esses processos vai ser produzidos 2 ATPs na fermentação alcoólica, na fermentação lática, na fermentação acética, todas duas, a partir de uma molécula de glicose vai ser gerada 2 moléculas de ATP. Então, resumidamente é isso. Mas aí agora eu vou fazer um segundo vídeo explicando as atividades, tá bom? Porque senão fica muito longo esse, aí fica ruim para carregar no YouTube. Eu vou fazer um mais brevezinho só para ajudar vocês na responder as atividades. Beijo!